Desde que soube do assassinato da filha no mês passado, Paulo Lages não faz outra coisa a não ser lembrar os bons momentos ao lado dela, Fernanda Lages. Pessoa alegre, minha filha não tinha problemas de convivência, de relacionamento, muito pelo contrário. A filha que qualquer pai, tenho certeza, queria ter. A Polícia Civil tem aproximadamente 10 dias para concluir o inquérito que apura a morte da estudante Fernanda Lages. Até lá, corre para evitar que aconteça com este caso o que aconteceu com outros, cujos responsáveis continuam em liberdade, por aí, longe das grades. No início dos anos 1980, a cidade parou com um caso que ocupou as manchetes de jornais e acabou nos arquivos. Misteriosamente, Valteuste Sampaio desapareceu. Deixou para trás a família e um dos maiores salários da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. Valteuste Sampaio, o nome dele, era o auditor da antiga Cepisa. Era um dos maiores salários da empresa naquela época. O que foi que aconteceu? Da noite para o dia ele simplesmente desapareceu. Desapareceu como? Desapareceu com o veículo dele e tudo. Nem o carro nunca mais foi encontrado. Isso já está no mínimo 30 anos desse caso. No Dia das Mães de 1977, a família de Elzano Ferreira de Sá recebeu a notícia de que ele havia sido assassinado. De Elzano ficou a lembrança. A lembrança que nós temos do Elzano são boas. Entendeu? Ele era um bom filho. Não dava trabalho para minha mãe. Se hoje ele fosse vivo, eu acho que a família não estava do jeito que está hoje. Entendeu? Porque ele era tudo pra gente. Elzano foi morto a facadas e abandonado na porta do Denox, na zona norte da cidade. O caso do carteiro Elzano ficou conhecido em toda Teresina. Aconteceu no mesmo ano de outro caso de grande repercussão, que teve como vítima uma empregada doméstica, crime até hoje impune. Dois casos entre os acusados tinham pessoas de elevado poder aquisitivo, né, de pessoas consideradas ricas na época ou que tinham poderes, né, no caso da doméstica, por exemplo. Uma das suspeitas, que era a patroa, era de família tradicional de Teresina, certo? No caso do carteiro Elzano também tiveram uns rapazes na época que era genro de uma pessoa que depois passou a ser governador do estado, e foi um dos principais suspeitos também do crime. Para a família de Elzano, os criminosos foram identificados, mas nunca foram presos. Insolúvel, entre aspas, porque as autoridades, apesar do crime ter prescrevido, mas as autoridades sabem quem são. Casos de grande repercussão que ganharam as manchetes, que pressionaram os investigadores, que geraram especulações. Um fluxo de notícias que nem sempre ajuda os levantamentos policiais. Primeiro, a polícia reconhece que existe o direito à informação e existem as condições que são necessárias para o trabalho da polícia. Agora, do ponto de vista da polícia, quando uma informação que é prestada por algum jornalista, ela não tem um fundamento, uma coisa concreta, algo que seja real, então a gente acaba tendo dois trabalhos, o de investigar e o de estar desfazendo essas informações que são algumas vezes distorcidas pela imprensa. Para o delegado-geral, os crimes de ontem não podem ser comparados com os de hoje. Os recursos técnicos, segundo ele, deixam pouca margem para erro, se comparados com os do passado. Qual é a diferença do que existia em 1970 e o que existe hoje? É a questão da forma de se investigar, né? Então a investigação evoluiu muito em termos técnicos, né? Para você ter uma ideia, por conta de um aparelho celular, você muitas vezes pode ter conhecimento de uma conversa, ou pode saber para quem alguém ligou, né? Ou através do exame de DNA você pode informar se houve uma luta ou se não houve uma luta. Coisas que anteriormente eram feitas de maneira mais empírica do que com caráter de cientificidade. Diante de todo o sofrimento, diante da saudade, a prisão dos acusados é o mínimo que a família das vítimas pode pedir. Nós estamos procurando apoio do Ministério Público Federal. Nós já tivemos também, e vamos ter também o apoio da OAB. Eu não acredito que vai ficar impune. Nós tratamos aí de alguns dos muitos casos insolúveis que engrossam essa fileira a cada ano no estado do Piauí. E por que esses casos se transformaram em casos rumorosos e que chamaram a atenção? Não há explicação para isso. Muitas vezes um crime ocorre e há a impressão de que aquele crime vai ser
tratado de forma comum, de forma simples, como muitos que ocorrem, e ele ganha uma repercussão, mexe com o sentimento da sociedade, gera uma comoção social, como é este o caso da Fernanda. O caso da Fernanda mexe com o Piauí, gerou uma expectativa e um sentimento da sociedade, um desejo incontido de ver este caso solucionado. A sociedade vai lá por amostragem, pega um caso como este para ter como exemplo e cobra com veemência. Vamos tratar ainda mais sobre este caso nesta edição